Amém, aleluia. Deixa eu ligar aqui. Tá todo mundo bem, feliz? Vocês estão com pressa hoje? Beleza, então vamos até meia-noite, 11h30, 11h30 no mínimo. Amém? Hoje não tem novela, hoje está tranquilo. Eu quero primeiro trazer um grande abraço de toda a Igreja Batista do Angelim para você, do pastor Joaquim, da pastora Rose, que estão lá, me ligam todo dia para perguntar como é que estão as coisas aqui, que estão muito felizes com a vitória da igreja, o avanço. Eu estava dizendo para eles ontem da área nova, não é? Que vitória, não é? Que vitória, você já parou para pensar? Que vitória grande, como essa igreja tem avançado. Ontem o pastor Hebe estava casando de novo com a mesma esposa. E ontem pela manhã, ele e a pastora Edilane, e a gente estava conversando o tanto que Deus fez na história dessa igreja nos últimos 11 anos. 11 anos, 12 anos que eles assumiram a igreja. Nesses 11 anos, como que tanta coisa boa aconteceu. Você sabe a melhor delas? Você chegou aqui nesse lugar. Amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Amém? A salva de palmas para Jesus. Que coisa boa nesses 11 anos. Você chegou, a igreja avançou e eu tenho uma notícia para você. Muito mais gente vai chegar muito mais gente. E é por isso que Deus está preparando um novo lugar para um novo tempo. Uma segunda casa de maior glória, de maior poder, de visão, de ministério. Graças a Deus por isso. Trago um abraço também da minha esposa Carla, não pôde vir porque está trabalhando. Inclusive nos fins de semana, terminando um período de estudos lá em São Luís. E das meninas também, que me ligam e dizem, eu quero ver um hotel, eu quero ver a igreja. Toda hora me ligam, da Paola e da Luísa. Se você não conhece São Luís, se você não conhece a nossa história lá, você pode conhecer pela internet. Você pode me seguir no Instagram, é Rodrigo Arraes. Você vai ver Paola, Luísa, Carla, o nosso trabalho com jovens lá em São Luís e com a igreja. Você pode seguir Iba Angelim no Instagram, é uma rede social. Você vai ver tudo da igreja que está acontecendo. E você pode seguir também o do Ministério de Jovens, que se chama Lança Chamas. De tudo que a gente faz com jovens nas universidades, a gente faz com jovens no nosso culto semanal todos os sábados e em missões com os nossos grupos de jovens aí pelo Brasil e as nações. Amém? Glória a Deus. Basta de falar de mim. Abra sua Bíblia lá em Ageu. Eu quero falar com você nessa noite sobre o princípio do saco furado. O princípio do saco furado. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, porém, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Eu vou ler de novo os 2 versículos. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, bendizemos o Teu nome, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha dar testemunho da verdade em nós. Ministra essa palavra ao nosso coração, Senhor, e que essa palavra, Pai, cumpra o seu propósito, dê muito fruto na nossa vida. É o que nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Quem crê comigo, dá um amém aí bem forte. Glória a Deus. Nos dias do profeta Ageu, o povo havia retornado do exílio na Babilônia. O povo de Deus tinha passado muito tempo longe de Jerusalém, longe da Terra Santa, do lugar da presença de Deus. Naquela época, a presença de Deus não era como hoje, habitando em cada um. Era quase que geográfica.
habitava no templo, no meio do seu povo. E o povo tinha estado muito longe da sua terra. E ao retornar à sua terra, eles voltaram com disposição para reedificar as suas vidas e a sua casa. Mas deixaram, não tinham disposição nenhuma para reedificar o templo e o culto a Deus. Eles davam desculpas. Eles diziam, como nós lemos, ainda não é tempo de reedificar a casa de Deus. Ainda não é a hora de priorizar o culto ao Senhor. Essa palavra, talvez você já está pensando que é uma palavra de ordem financeira. Não é, ela é de prioridade. Repete comigo, prioridades. E o que o profeta diz é o seguinte: olha, vocês acham que é certo vocês estarem priorizando as suas próprias casas, as suas próprias vidas, e deixando de lado, em segundo plano, aquilo que diz respeito a Deus? Muitas pessoas passam a vida toda pensando unicamente em si. Como o pastor Cirilo canta numa música, ele diz assim: eu poderia estar vivendo só para mim mesmo. E muita gente lá fora vive assim. Mas quando a gente se converte, a gente entrega o nosso coração ao Senhor, a nossa ordem de prioridade muda completamente. É primeiro Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, o culto ao Senhor. Em primeiro lugar, o que Deus pensa de mim. Em primeiro lugar, como é que eu estou na minha relação com Ele. A ordem de Deus para o povo naquela época era: parem de construir as suas casas apaineladas. Eu não sei o que casa de panela é essa, mas devia ser bonito. Ele diz assim: vocês habitam em casas apaineladas, decoradas. E o templo e o culto do Senhor está em ruínas no meio da cidade. Ele diz assim: subam ao monte, busquem madeira e edificai a casa. E eu me agradarei dela e serei glorificado, diz o Senhor. O profeta dá uma ordenança e diz assim: é tempo de priorizar a Deus. E ele chama a atenção do povo por uma das consequências de viver uma vida que não prioriza o Senhor. E é daí que vem o princípio do saco furado. Olha o que a Bíblia diz. Lá no capítulo 6 de Ageu 1. Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebei, porém não vos saciais. Vestivos, ninguém fica quente. Quem recebe salário, recebe para meter ele num saco furado. Ó. Ele diz assim: a consequência de estarmos vivendo as nossas vidas sem priorizar a Deus é que o nosso saco furou. E isso vai muito além da questão financeira. Eu gosto de sempre dizer que é muito mais uma questão existencial. O saco furado não é só o do dinheiro, porque prosperidade bíblica não é só prosperidade financeira. Posso ouvir um amém? Porque tem muita gente com muito dinheiro amaldiçoado por aí. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Tem muita gente que você chegar para mim e dizer assim: pastor Rodrigo, você quer o dinheiro dessa pessoa e receber a vida dela? Eu digo assim: eu não quero o dinheiro dela, porque a vida dela não é próspera. O saco furado, a Bíblia diz, é muito semear e pouco colher. É muito esforço, pouco resultado. É a vida de quem não prioriza o Senhor. Estuda, faz faculdade, pós-graduação, PhD, mestrado, pós-doutorado, o que for. Faz curso do Word, Excel, PowerPoint. Não dá. Parece que você está sempre esperando a colheita que não vem. Aí tem o irmãozinho em Ribamar. Ribamar é bem maranhense. O irmãozinho em Ribamar, ele não estudou nada. Ele é um irmãozinho simples da igreja. Só que ele é um homem que prioriza a Deus. Ele é um homem cheio de fé. Ele é alguém que ama o Senhor Jesus. A vida dele, o centro de gravidade da vida dele é o Senhor. É Deus.
Aí sabe o que acontece? Ele põe um churrasquinho. Ele vai e compra uma carnezinha e corta. Não precisa ter mestrado para isso. Aí ele assa. Aí ele põe uma gordurinha entre cada carne. Faz um baiãozinho de 2. Baiãozinho de 2 é muito nordestino. Faz o baiãozinho de 2. Aí só para ficar com a cara do Pará ele põe jambu. Aí fica um sucesso que é o baião de 3. É arroz, feijão, jambu. A língua treme. É sucesso. Todo mundo quer comer o churrasquinho dele. Aí o irmãozinho prospera. Ele semeia até pouco, mas ele colhe muito. Você sabe por quê? Porque Deus sopra na semente dele. Mas quem não prioriza o Senhor, a Bíblia diz assim: come e não farta, bebe e não sacia. A infelicidade constante. Você conhece alguém que tem tudo para ser feliz e não é feliz? Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci gente nas casas lindas. Aí você entra para conversar com a família, que casa maravilhosa, que carro bonito, que roupa chique. E a infelicidade reina. Existe um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e esse é um bom nome para botar no seu filho. E ele dizia que o ciclo da vida de muita gente é de insatisfação, porque é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu quero ter, aí quando eu tenho, aí eu me entedio, já não me satisfaz mais. Eu quero ter aquele carro tão bonito, eu sonho com ele. Eu estou ansiando ter o carro, aí eu tenho o carro. Uma semana, eu não gosto mais dele tanto assim. Eu quero ter outra coisa. Eu como e não me satisfaço. Eu bebo e não me sacio. Porque o saco está furado. Quem está entendendo diz misericórdia. A infelicidade não sai, porque nós fomos feitos para adorar o Senhor e a gente só se sente feliz quando Ele está sentado no trono reinando sobre a nossa vida. Quando Ele está priorizado. Aí a gente satisfaz. Olha aí. Vestivos e ninguém fica quente. A roupa não aquece. E a gente recebe salário e mete num saco furado. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você? Você recebeu o seu dinheiro, não sabe para onde ele foi? Acontece muito com mulher. Desculpe, irmã. Não sei se com você acontece, mas eu conheço umas que acontece. Você diz assim: meu Deus, para onde foi o dinheiro? Eu não sei para onde foi o dinheiro. Eu recebo até bem, pastor. Eu recebo um bom salário, mas não sobra nada. E vai tudo embora. E aí quando eu acho que vai sobrar, o pneu do carro fura. O carro bate. A central elétrica da casa queima. O fogão estoura. A geladeira pifa. O ar-condicionado começa a cuspir. O ar-condicionado lá de casa começou a cuspir semana passada. O que para mim foi uma grande ofensa. Porque eu paguei por ele, trato ele muito bem. E pela madrugada ele começou a cuspir em mim, na minha esposa, nas minhas filhas. Fiquei com vontade de expulsar ele da casa. Começou a cuspir o ar-condicionado. Gelo, não sei o que é isso. Ficou possesso. E eu disse para Carla, eu digo: Carla, todo mês a gente acha que vai sobrar alguma coisa. E aí vem e acontece uma dessas surpresas mensais. O que é isso? Aí a primeira coisa que ela me pergunta sempre é: tu tá dando o teu dízimo certinho? Eu disse: eu acho que eu tô. Tô sim. Aí eu fico pensando: meu Deus, onde é que eu roubei Deus esse mês? Porque eu quero apresentar a minha causa, né? Eu tenho a cabeça de advogado, eu quero me defender. Diz que tu, Carla Fernanda, esses plantões aí que tu tá tirando, tá dizimando do Senhor. Diz que eu tô fazendo meu controle. Porque não é possível, Deus precisa repreender o devorador sobre as nossas vidas. Essa tribulação financeira não é pra gente não. Está amarrado em nome de Jesus. Porque o nosso saco não está furado. Mas tem muita gente que o saco está furado. E o salário vem, e você mete, e vai tudo embora. A questão é muito mais do que financeira, você está entendendo, amém? Ela é de vida. É uma vida que não retém.
A vida que não retém nada, nem alegria, nem satisfação, nem finanças, porque furou. E furou por quê? Porque não prioriza a Deus. É uma vida de muito esforço e pouco resultado. O que eles estavam vivendo, o povo de Deus estava vivendo, não era sintoma de crise financeira, não era sintoma de crise econômica, era sintoma de ausência da bênção de Deus. De ausência de uma vida alinhada com os princípios de Deus. Você sabe por quê? Porque tem gente que prospera na crise. Quanto sabe que isso é verdade? Numa crise financeira tem gente que quebra e gente que enriquece. E muitas vezes a nossa vida não tem nada a ver com crise no Brasil. Você sabe por quê? Quando é que foi que o Brasil não teve crise? Eu nasci em 82, eu não me lembro de uma época boa sem crise no Brasil. Sempre teve crise. São Luís nunca foi o Canadá. Pelo contrário, o Brasil vive momentos de pouca melhora e quando piora, piora demais. A nossa vida não é pautada pelo momento da economia. A nossa vida é pautada por uma economia do reino de Deus, de uma vida de dependência e confiança completamente nele. Tendo pouco ou muito, nós prosperamos, porque o nosso saco retém. A nossa vida retém. O nosso depósito fica, ele não furou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Deus dá enquanto dorme. O que é que esse versículo em Salmos 127, 1 e 2 quer nos ensinar? Que prosperidade bíblica não é fruto só do esforço. A prosperidade do tipo de Deus não é fruto só do esforço. Porque o que ele está dizendo? Em vão é trabalhar se Deus não abençoar. Em vão é guardar a casa se Deus não vigiar. Em vão ele diz, será acordar cedo, comer o pão que o diabo amassou. Em vão. Você sabe por quê? Porque quem ama a Deus recebe até dormindo. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Ah, isso é poderoso demais. O salmista diz que é em vão. Então talvez o que você precisa nessa noite não é trabalhar mais. Não é ter uma ideia brilhante. Porque você tem trabalhado. O que você precisa dessa noite talvez não seja um remédio controlado, um Rivotril. Ou um tratamento profundo. Talvez o que você precisa nessa noite é deixar Deus reinar na sua vida. E costurar o fundo do depósito do seu coração. Aí você sabe, você pode até ganhar pouco. Mas porque o pouco não vai fugir, ele vai cobrir as suas necessidades. Você pode até estar com circunstância ruim, mas porque o saquitel, o saco vai estar costuradinho, vai reter. E a circunstância ruim não vai importar, porque a felicidade não vai passar por você, ela vai chegar e vai ficar. Você vai ter satisfação apesar das circunstâncias. Você recebe isso em nome de Jesus? Prosperidade bíblica não é fruto só do esforço, pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus nunca quis que o homem tivesse a presunção de alcançar a prosperidade sozinho. É uma parceria. É eu e Deus, juntos, prosperando. Não estou dizendo que é rápido. Não estou dizendo que você vai começar a ser fiel, priorizar o Senhor e mês que vem você vai ser um milionário. Se fosse assim, era melhor investir na igreja do que na bolsa de valores. Não é isso. É que quando você prioriza Deus, não importa a velocidade, até que devagar, a sua vida prospera porque ela é plena. Pode vir um pouco de dinheiro, um pouco de alegria, um pouco de satisfação, o amor, a família, a paz, a saúde, e tudo junto te faz uma pessoa altamente
próspera, muito mais do que alguém que tem muito dinheiro, nenhuma paz, nenhuma alegria, nenhuma saúde. Quem está entendendo diz amém. O saco furado é uma maldição. É a maldição da falta de satisfação. É a maldição da perda e do prejuízo e da falência. É a maldição da falta de retenção da bênção que passa sobre nós. Uma vez um irmão me disse, ele disse: pastor Rodrigo, eu já ganhei tanto dinheiro. Pastor, eu já ganhei tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Já passou tanta coisa na minha mão. Nada fica, nada ficou. Eu já fui um homem de grande fortuna e toda vez eu volto para grande escassez. Já tive tanto carro bonito, tanta coisa, nada fica. Pastor, eu já tive tanta gente que eu amei e eu perdi, eu não sei nem porquê. Gente abençoada, minha família, já perdi tanta coisa. Porque chega e não fica. Eu quero te dizer uma coisa: coloca Deus em primeiro lugar. Ele vai costurar a sua vida, vai voltar, Ele vai restituir. Você nunca mais vai perder. A gente precisa entender que a prosperidade do tipo de Deus não é só nosso esforço. É uma consequência da bênção de Deus. É a quebra da maldição do saco furado. Desde a lei de Moisés, Deus sempre chamou a atenção do seu povo, dizendo: olha, vocês não achem que vocês alcançaram nada sozinho, não. É o que Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 diz. Diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como vê hoje. Deuteronômio 8, 17, 18, diz assim: nunca diga, foi a minha força e a minha sabedoria que me adquiriram essas riquezas. Porque Deus é que te dá força, capacitação para adquirir riqueza. Vem de Deus. Vem de Deus. Essa semana morreu uma médica, acho que foi no Espírito Santo. Foi noticiado no Brasil inteiro. Ela teve um câncer, 40 anos, e ela morreu e deixou uma carta para os familiares. Está na internet, algumas pessoas viram, eu não sei se alguém aqui. E ela pondera sobre o valor da vida, sobre o que realmente importa. Ela diz: olha, a coisa mais importante é estar com a família. A coisa mais importante é você usufruir de pequenos momentos. Ela diz assim, você quer um vestido bonito? Vai lá, compra seu vestido bonito, aproveita. A vida passa tão depressa. Ela diz: eu me esforcei tanto, com tanto curso, tanto trabalho, tanto acúmulo de dinheiro, de riquezas, e agora eu vejo que o meu tempo acabou. Por quê? Porque finalmente, no final das contas, nós somos muito frágeis. E o que o Deuteronômio está dizendo é: olha, nunca olha para a sua vida e diz assim: fui eu que consegui isso porque eu sou bom. Não. A força, o tempo, a saúde, a alegria, a satisfação, tudo vem de cima para baixo. Tudo vem de Deus. O esforço tem seu papel. Mas sabe o que é bonito ver? É ver a graça em operação. É ver que às vezes a gente não é nem digno, mas porque Deus reina sobre a nossa vida, a bênção vem. Deus dá. Nós ganhamos um terreno imenso. Ganhamos. Na minha cidade, um terreno como esse que a igreja tem hoje, valeria, sei lá, R$1 milhão. Deus entregou. Deus deu, está lá. E ele não é nosso, ele é do Senhor e ele é para as gerações. É um lugar para os nossos filhos e netos aprenderem de Jesus e serem batizados ali. É um lugar para a cidade de Castanhal ser discipulada. É um altar eterno ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é nosso, é de Deus. Quando a gente entende que precisa priorizar o que é dele, Ele quebra a maldição
Ele nos corrige com a maldição, mas Ele não quer nos deixar nela. Quando a gente entende e corrige o nosso comportamento, se alinha, Ele quebra a maldição. Na verdade, o saco furado é uma maldição que acontece não é porque Deus é mau, não, é porque Deus ama o seu povo, Ele nos corrige, Ele quer chamar a nossa atenção. E não tem jeito melhor de chamar a atenção, a minha e a sua, do que quando a gente perde a bênção. Quando a gente diz assim, alguma coisa está dando muito errado, alguma coisa não está funcionando, eu preciso me alinhar novamente à vontade de Deus. O profeta Ageu, ele explica isso para o povo. Lá no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim, explicando para eles do que estava acontecendo na época em que eles não estavam priorizando a Deus. Ele diz assim, agora, considerai o que estava acontecendo naqueles dias. Ageu 2,15. Antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, tempo de quê? De priorizar a Deus, alguém vinha a um monte de 20 medidas, só havia 10. Ele vinha ao lagar de vinho para tirar 50, só havia 20. Vocês foram feridos com queimadura, com ferrugem, com saraiva de todas as obras das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse a mim. Considerai, eu peço para vocês, desse dia em diante, aí ele dá a data, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que vocês voltaram a fundar o templo do Senhor, considerai isso. A figueira, a romeira e a oliveira não haviam dado os seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei de novo. Antes, você vinha colher muito, tinha pouco. Ele diz assim, mas desse dia, 24º dia do mês 9, que vocês voltaram a colocar Deus em primeiro lugar, eu voltarei a vos abençoar. Corrigiu, a bênção volta. Qual era o problema de Israel? Mesmo do nosso às vezes, egoísmo e indiferença para com Deus. Há uma mentalidade que precisa ser quebrada dentro da igreja. É a mentalidade de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo, certo? Então a gente vem para a igreja e traz a mentalidade de consumo para a igreja. Qual que é a mentalidade? A igreja me presta um serviço religioso. Eu vou à igreja uma vez por semana, me sentir bem, ouvir uma mensagem. Eu levo meus filhos para consumir o ensino bíblico que é oferecido na igreja e eu vou receber. Na verdade, tem gente que não dá absolutamente nada, nem oferta na hora da oferta, porque quem que não quer consumir algo de graça? Essa mentalidade de consumo é extremamente nociva e ela não faz parte da cultura do reino de Deus. Deus não nos chamou para consumir igreja. Deus nos chamou para ser uma comunidade de fé. Todo mundo é chamado ao trabalho. Todo mundo é chamado para edificar a casa de Deus. Todo mundo é chamado não para receber. Todo mundo é convidado a dar. Quem sabe que isso é verdade, diz amém. É verdade. Lá na igreja outro dia aconteceu um negócio interessante. Nós temos um grande ministério infantil. Investimento alto que a igreja fez em salas, com berçário, com brinquedos, tudo do melhor, tudo lindo, uma área muito grande embaixo, a gente tem a recepção, tem um controle de entrada das crianças, tem equipe treinada em São Luís e fora do estado, a gente faz treinamentos sempre, e é só voluntário que trabalha lá, só voluntário. Então, você chega no culto das 5 horas, são muitas pessoas. Você deixa seu filho de 3 anos, 4 anos lá na porta, e a tia pega e leva para dentro, e cuida da criança durante o período do culto, para você poder assistir o culto. E ele fica ali seguro, e tem aulinha, e tem tudo. E uma pessoa, eu não sei se é crente, não pode ser crente. Aconteceu uma situação, um pequeno problema lá, e ela chamou uma das voluntárias e disse, olha, isso é um absurdo, porque tu está aqui sendo paga para isso. Sem saber que aquela pessoa que estava ali cuidando do filho dela é voluntária. Mas ela, eu não sei, talvez ela quisesse ir no Procon reclamar do serviço.
de cuidar das crianças. Olha a mentalidade, você está percebendo? Diga misericórdia. A mentalidade é de consumo. Você sabe, essas pessoas que mais cobram da igreja, normalmente é quem menos dá. Você quer ver quem menos dá? É o irmão que mais reclama. O irmão que mais reclama, ele não dizima, é quem menos dá. Chega, lá na igreja é assim, aqui talvez não. Ah, pastor, por que não tem ar-condicionado aqui na igreja? Tem que melhorar o ar-condicionado e tal, não sei o quê. E eu fico só pensando, porque tu não ajuda com nada. Sempre quem tem as ideias mais radicais é quem está menos disposto a ajudar. Pastor Ribinha, você conhece o pastor Ribinha? Gigante, desse tamanho. Assim. Uma benção, meu amigo. Ele conta uma história engraçada, que ele estava em casa num domingo, e na igreja dele não tinha ministério infantil. Então as crianças, imagina, no interior, elas corriam tocando fogo na igreja, meu irmão. E aí na segunda-feira ele estava em casa e uma irmã apareceu. A irmã apareceu indignada. Pastor Ribinho, eu preciso conversar com você urgentemente. Pois não. Isso é absurdo. A igreja do tamanho da nossa igreja não tem ministério infantil. As crianças, ninguém consegue assistir culto, pastor. O senhor está pregando, elas estão correndo lá no púlpito. E se batem, correm, e ninguém presta atenção em nada. É a gritaria, um chororô. Não tem como adorar a Deus assim e tal. E Ribinho ouvindo aquilo sendo derramado sobre ele, ele lembrou que tinha um vidro de óleo de unção para trás na mesa. Aí ele foi andando para trás. Essa história ele conta. Pegou o óleo de unção e disse: feche seus olhos, irmã. O que foi, pastor? Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Eu quero te separar e te ungir líder do ministério infantil. Aleluia. Não, pastor, não. Agora já era. Agora já era. Agora vai cuidar de criança. Nós precisamos quebrar a mentalidade de consumo da igreja. A igreja pertence a todos nós. A gente não veio aqui para receber, a gente veio para dar, porque Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. É Ele em primeiro lugar. É o que eu posso dar. É o que eu posso contribuir. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo, sabedoria, energia, talento. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem talento. Você é boa de ensinar a criança. Você é bom de decoração. Você tem uma capacidade organizacional excelente. Você é muito bom de projetos. A Bíblia diz que Deus ungiu homens para a edificação do templo de Salomão. E eles tinham talentos especiais. Olha, em algo que parece muito com o texto de Ageu, nós estamos entrando numa fase onde Deus vai colocar sobre a minha e a sua responsabilidade a edificação de um grande templo para a glória dele. É importante. Você sabe que eu acredito que você pode viver a vida inteira numa igreja e a igreja ser alugada e tal. Tudo bem, não tem problema. Mas, assim, crença minha pessoal, a igreja, para ter um impacto na cidade, ela precisa fincar os seus pés nela e ter o seu lugar na cidade. É o seu lugar na cidade. Porque eu terei morrido há muitos anos. E o pastor Heber terá morrido há muitos anos. E a igreja ainda estará lá glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós seremos fotos na parede. E gerações estarão glorificando, adorando, ensinando, louvando, adorando e gerando avivamento nesse lugar. Quem está entendendo diz amém. Está chegando. E Deus vai precisar de mim e de você. Deus vai precisar da nossa fidelidade. Deus vai precisar dos nossos talentos. Deus vai precisar, porque a gente não está aqui para consumir, a gente está aqui para edificar. É nosso, é nossa comunidade. Eu lembro que meu pai estava construindo o primeiro acampamento da igreja, e a gente passou o dia no CTP, chama Centro de Treinamento Peniel, grande acampamento. E essa terra lá, esse acampamento tinha sido oferecido para ele, porque pertencia à mãe de um grande amigo meu, juíza de direito, queria vender para ele. Ele disse: não, eu vou comprar para a igreja,
porque a igreja ainda não tem um acampamento. E aí ele meteu um chapéuzão Panamá, e a gente ficou o dia com máquina, e os jovens da igreja no mutirão, capinando, sabe como é? A gente passou o dia trabalhando lá, e na hora de ir embora havia chovido, a gente estava todo molhado dentro do carro, e ao sair do acampamento ele fez uma ponderação. Ele parou e me disse: está vendo, meu filho? Eu podia estar aqui o dia inteiro, beneficiando essa área aqui para mim, para você, para os meus netos. Rodrigo, nada disso aqui é nosso. Não é mesmo. É da igreja. Nada é nosso. A gente está aqui dedicando a nossa vida. Mas olha, ele disse, vale muito mais a pena. Só olha o número de pessoas vai ser tocada nesse lugar. O número de pessoas vai fazer o encontro com Deus nesse lugar. O número de pessoas vai ter seu destino transformado nesse lugar. Vale a pena, porque é maior do que nós mesmos. O pessoal do J Quest canta uma música e diz assim: eu quero um amor maior do que eu. Eu quero fazer uma obra que é maior do que a minha, que não para em mim, maior do que eu mesmo. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos, já vou terminando, fazer com que os princípios espirituais operem a nosso favor. Nós precisamos fazer com que os princípios do reino de Deus operem a nosso favor. Porque senão a gente vai ficar sempre nesse ciclo de saco furado. Esperaste o muito, e eis que o muito veio a ser pouco. E esse pouco, quando você trouxe para casa, eu com um assopro mandei embora. Está lá em AG1, versículo 9. Terrível. Quem que quer viver assim? Ô Deus, quebra toda maldição sobre a nossa vida. Nós nos arrependemos. Nós queremos colocar o Senhor no trono do centro do nosso coração aqui, ó. Deus é em primeiro lugar. Lá em casa, eu cresci na igreja de pequenininho assim, ó. A gente foi ensinado a dizimar pequenininho. Para a gente nunca foi algo estranho. Quando se fala de dízimo lá em casa, a coisa mais normal do mundo. Que a gente cresceu na igreja. Agora, meu pai nem sempre foi pastor. Quando ele converteu, ele não era pastor. Ele nos levava para o culto, para a igreja. A gente foi da igreja do Bom Milagre, depois do Bequimão. Só depois lá no Angelim, que ele começou. A gente sempre ia para a igreja. Então sempre tinha a conversa do dízimo, não é? Olha, a avó deu R$10, tem que separar aí R$1. Ah, não quero. Olha, mas tem que ir lá na frente. Até hoje, na hora da oferta, na nossa igreja, eu sempre sento na frente, assim, com as minhas filhas, e na hora da oferta eu já dou um dinheirinho para cada uma. E eu digo, olha, está na hora de abençoar a casa de Deus. Eu fui numa igreja no Paraná, a coisa mais linda. Eles colocam o gasofilaço dos adultos, e vem sempre uma criancinha com um caminhãozinho. Ela vem puxando um caminhão. Aí o caminhão tem escrito dízimos e ofertas. Aí ela para e ela fica com uma roupinha escrito diaconia. E aí os adultos ofertam e dizimam no gasofilaço grande e as crianças vêm no caminhãozinho. Aí ela sai puxando o caminhãozinho com as ofertas das crianças. Lá na igreja a mesma coisa. Eu digo, vai lá, Luísa. E é tão cultural, é tão poderoso que não tem um culto que ela não lembre. Para ela é lúdico. Ela quer participar. Eu quero ir lá, eu quero dar, porque a cultura é essa, é a cultura do reino de Deus, é parte da nossa fé. Se você é cristão e você não aprendeu a dizimar ainda, te falta alguma coisa. Se você é crente e você não aprendeu a ofertar ainda, te falta um aprendizado de generosidade e fé. Está faltando algo. Deus ainda não tratou essa área na sua vida. E talvez por isso, você espera o muito. O muito é pouco. E quando você traz o pouco, com assopro, o pouco acaba. Por quê? Pergunta o profeta Ageu. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas,
Ao passo que cada um de vocês corre para a sua própria casa. Isso pode ser aplicado em tudo, né? Prioridade de vida. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Mas isso pode, vai e deve mudar. Eu e você fomos chamados para viver uma vida que prioriza ao Senhor. Porque a primeira coisa que a gente separa é a nossa oferta. Quando a gente é dizimista fiel, e ninguém é obrigado a ser dizimista, se não quiser, você não precisa nem ser crente se não quiser. Mas o fato é que é um mandamento, e quando você é um dizimista fiel, qual é a primeira coisa que você faz? Você separa o seu dízimo em primeiro lugar. Quando você vai ofertar ao Senhor, você oferta a partir de quê? Das primeiras coisas. É por isso que a Bíblia diz primícias. Até o começo do século passado, todo primeiro filho era entregue para ser padre. Alguém já ouviu falar sobre isso? Famílias tradicionais? Família tradicional era o seguinte, a lógica era de primícia. Qual é a lógica? Você separa o primeiro para os outros ser abençoados. Então eu tive meu primeiro filho, beleza, eu levo lá no bispo, no arcebispo, no padre. Digo assim, esse é meu primogênito, eu quero que ele seja padre. Vou entregar ele para o Vaticano e para Deus. É uma lógica do Velho Testamento que dizia o quê? O primeiro fruto do rebanho é de Deus. O primeiro fruto da colheita é de Deus. O primeiro fruto da casa separado ao Senhor. Toda primeira coisa pertence a Deus. Por quê? Porque é dele o primeiro lugar. Essa é a lógica. Essa é a cultura do reino de Deus. Quem está entendendo, dá um amém aí bem forte. Glória a Deus. Eu espero que você entenda isso hoje. E toda essa oferta, isso, não termina em si mesmo, é um sinal de uma vida que prioriza a Deus. Eu oro que em 2019 seja o ano em que você vai priorizar a Deus como nunca na sua vida. Quem estava aqui enquanto nós ensinávamos a liderança, a gente estava falando de oração, a gente estava falando de leitura da palavra, a gente está falando hoje de dízimos e ofertas e vida de prioridade ao Senhor e da maldição que vem sobre quem não faz assim. Você sabe a importância. E 2019, irmão, vou te falar uma coisa. O saco vai ser costurado. 2019 nós vamos esperar o muito vem e não tem sopro. O muito vai multiplicar e prosperar. 2019 nós vamos comer e ficar satisfeito, beber e estar saciado, vestir e ficar quentinho. E o salário que nós vamos receber para botar num saco costuradinho, fechado. Ele vai reter e vai multiplicar. Você recebe isso em nome de Jesus? Porque 2019, cada coisa em seu lugar. Cada coisa em seu lugar. Cada coisa alinhada, posicionada. Nosso coração posicionado, alinhado. E aí é ordem. E ordem traz bênção. Caos é confusão. Caos é demoníaco. Ordem é bênção. Ordem é prosperidade. Ordem é satisfação, é alegria. Eu quero orar por você e te abençoar nessa noite. E você sabe, a gente não... Tanto não é sobre dinheiro essa mensagem que a gente já tirou a oferta. Pode ficar de pé no seu lugar. Feche seus olhos, curva sua fronte. Eu quero te abençoar e orar por sua vida nessa noite. Eu quero que você entenda o que Deus requer de mim e de você. E às vezes, as situações que a gente está vivendo, a gente coloca na conta de Deus. Mas Deus não tem culpa. É a nossa falta de entendimento e a gente está quebrando os princípios da palavra.